Bom, pessoal, então vamos começar os nossos estudos de hoje. Primeira coisa importante é que é um decreto-lei da década de 40, tá, pessoal? Ela foi nomeada inicialmente como Lei de Introdução ao Código Civil. Porém, com o tempo, ficou estabelecido que ela não falava só do Código Civil, ela falava de todas as normas. Ela falava sobre o Código Penal, sobre o Código Tributário, sobre o Código Eleitoral. Enfim, ela é uma norma sobre normas, ela regula a utilização das normas no nosso país. Então, embora ela esteja dentro do nosso edital em direito civil, ela não fala só de direito civil, beleza? Ela fala sobre as normas em geral. E lembre que ela é uma norma da década de 40. Então, muitas coisas que a gente vai ver aqui, elas eram comuns acontecerem lá, mas agora não são mais. Então, o presidente da República, usando as atribuições que lhe confere o artigo 180 da Constituição, que é a Constituição da época, não é a nossa de 88 agora, decreta: salvo disposição em contrário, a lei começa a vigorar em todo o país 45 dias depois de oficialmente publicada. Esse é um dos artigos que mais caem na prova quando eles pedem a LINDE. Então, ele é um dos recordistas de aparecimento nas provas. Esses 45 dias, então, eu quero que vocês anotem isso, e principalmente publicada, tá? Não é promulgada, ela precisa ser publicada. Qual que é a diferença entre publicada e promulgada? Promulgada acontece em um momento anterior, quando a norma é considerada válida e passível de produzir todos os seus efeitos. Mas ela não é de conhecimento comum. Para que a gente cumpra as normas, nós precisamos saber que elas existem, né? Não tem como o poder público determinar que nós cumpramos uma norma se a gente não tem nem conhecimento dela. Por isso que é tão importante que ela seja publicada. A mudança desse termo de publicada por a promulgada é uma das pegadinhas mais comuns em concurso público. Então, vocês tomem muito cuidado caso apareça esse artigo. Lembrem que é 45 dias e lembrem que precisa estar publicada. Outra coisa importante sobre essa lei é que ela começa em caso não haja prazo, tá? Salvo disposição em contrário. Hoje em dia, a maioria das normas determina o prazo, o início da sua vigência. Ou está lá escrito, essa lei entra em vigor na data da sua publicação, ou essa lei entra em vigor depois de um ano da sua publicação. Elas prevêem isso. Mas pense que essa norma é bem antiga. E lá atrás não era tão fácil você mudar alguma coisa ali, você colocar um dispositivo, não tinha uns modelos, era tudo feito ali na máquina de escrever. Então imagine, vocês fez a lei todinha ali, esqueceu de colocar quando ela entra em vigor. Olha que complicado, né? Hoje em dia tem um modelinho ali, tá sempre embaixo, no último artigo, essa lei entra em vigor na data da sua publicação, essa lei entra em vigor em determinada data. Mas naquela época não era assim, tá? Então, quando a lei estabelecer quando ela entra em vigor naquela data. Salvo disposição em contrário, quando ela não estabelecer um prazo, ela entra em vigor no país 45 dias depois de oficialmente publicada, tá? O parágrafo 1º, ele também é muito recorrente em provas, e ele também tem essas peculiaridadezinhas. Diz o seguinte: nos estados estrangeiros, a obrigatoriedade da lei, quando admitida, se inicia 3 meses depois de oficialmente publicada. Então, quando houver uma norma que vai se aplicar em outro país, ela for admitida, o prazo para ela começar a ser utilizada é de 3 meses. Que lembra, a norma é antiga, né? Não que agora o prazo seria muito diferente, mas para que as pessoas em outro país tomassem conhecimento da nova lei aqui do Brasil, era muito mais complicado, não tinha internet, não tinha nada. E essa norma se aplica também para os casos em que não há determinação. Parágrafo 3º. Se antes de entrar a lei em vigor ocorrer nova publicação do seu texto destinado à correção, o prazo deste artigo e dos parágrafos anteriores começa a correr da nova publicação. Tá? Então, se antes da norma entrar em vigor, ocorreu uma nova publicação no seu texto, porque ocorreu um erro aqui, teve um errinho, vamos precisar publicar de novo, porque uma vírgula vai mudar o sentido de tudo. Então, o prazo começará a correr dessa nova publicação. Então, volta. Esse artigo também cai bastante, então anotem aí esse dispositivo, esse parágrafo 3º. As correções a texto de lei já em vigor consideram-se lei nova. Isso aqui acontece quando a lei já está em vigor. Ela já passou pelo prazo de vacatio legis. A vacatio legis é um termo em latim
que significa vacância da lei. É o período compreendido entre a publicação da norma e ela produzir os seus efeitos. Então, quando uma lei diz assim, essa lei entra em vigor 1 ano após a data da sua publicação. O prazo de vacatio legis é esse prazo de 1 ano, em que ela não está sendo aplicável ainda. Ela está ali para que as pessoas se acostumem com ela, para que as pessoas entendam como que ela funciona. E quando eu estava na faculdade, eu pensei num macetinho bem... Todos esses termos latim aí, para mim, eram novidade, então eu fazia macete de tudo. Então, nesse caso da vacatio legis, embora pareça uma coisa bem louca, para quem sabe que é vacatio legis, vai falar, nossa, essa mulher tá louca. Mas eu imaginava uma vaquinha, sabe uma vaquinha? Vacatio legis, que era a vaquinha que levava a informação sobre a publicação da norma para outra cidade. Então, daí tinha essa vaquinha que ela ia caminhandinho, assim, vaca, né? Que é vacatio, vacatio legis. Então, se ajudar alguém, né? O exemplo fica aí, é bem bobinho, mas talvez ajude vocês na hora da prova. Aparece lá uma vacatio legis, vocês não sabem o que é. Lembra da vaquinha? Imagine uma vaquinha que está lá na cidade X e precisa comunicar a cidade Y sobre a vigência da lei. Ela vai caminhando lá, vacatio legis, né? A vaquinha da lei. É um macete bobo? É. Mas aqui a gente traz um monte de macete bobo, porque o importante é vocês lembrarem na hora da prova, né, pessoal? Não importa como, o importante é lembrar. Então, a gente viu aqui, parágrafo 4º, as correções a texto de lei já em vigor consideram-se lei nova. Artigo 2º. Não se destinando a vigência temporária, a lei terá vigor até que a outra a modifique ou revogue. Então, ó, tá aqui uma exceção. Não se destinando à vigência temporária. A lei que se destina à vigência temporária, ela tem prazo para iniciar e para terminar. Por exemplo, uma norma determinando que você use máscara durante a pandemia pode ser uma norma temporária, contanto que conste nela quando ela termina. Então, ela fala assim, ó, essa lei entra em vigor hoje e termina a sua vigência no dia em que a Organização Mundial da Saúde disser que a pandemia acabou. Essa é uma lei de vigência temporária. Mas, em regra, as leis são feitas para durar. As leis são feitas para durar bastante. Então, por isso que é importante que a gente saiba esse dispositivo e também porque ela é cobrada em prova, tá? Então, não se destinando à vigência temporária, a lei terá vigor até que outra modifique ou revogue. A regra, então, a lei vai existir até que outra modifique ou revogue. A lei posterior revoga a anterior quando expressamente declare, quando seja incompatível ou quando regule inteiramente a matéria de que trata a lei anterior. Essas são as hipóteses em quando uma lei vai revogar a outra, a anterior. Parágrafo 2º. A lei nova que estabeleça disposições gerais ou especiais a par das já existentes, ou seja, além das já existentes, não revoga nem modifica a lei anterior. O exemplo clássico aqui é o Código Civil e o Código de Defesa do Consumidor. Até 1990, as relações de consumo eram reguladas pelo Código Civil, porque não tinha o Código de Defesa do Consumidor. Depois que entrou em vigor o Código de Defesa do Consumidor, ele não mudou, ele não revogou o Código Civil. Ele só começou a disciplinar matérias diferentes, matérias que o Código Civil disciplinava. Então, o Código Civil continuou lá e as relações de consumo começaram a ser reguladas pelo Código de Defesa do Consumidor. Parágrafo 3º. Salvo disposição em contrário, a lei revogada não se restaura por ter a lei revogadora perdido a vigência. Aqui no caderno de vocês, artigo 2, parágrafo 3º, é importante vocês colocarem ali que o nome disso aqui é repristinação. O que é repristinação? A repristinação seria como se a revogação de uma lei, por qualquer motivo, fizesse a anterior a ela voltar a vigorar, tá? Então, digamos, por exemplo, que o Código Civil atual, que é de 2002, é revogado. E automaticamente o Código Civil de 1916 volta a ter vigência. Isso não acontece. Tá? Isso é uma construção lógica. Porque se uma norma ela não foi eficaz lá em 2001, se ela já não tinha uma aplicabilidade concreta lá em 2001,
Imagina agora, na verdade? Então, essa repristinação, a volta da lei anterior por conta da revogação da atual, ela só acontece se tiver uma determinação expressa na lei, beleza? Então, esse aqui é a repristinação. O termo, gente, tanto vacatio legis quanto repristinação pode aparecer na tua prova. Por isso que eu estou avisando para vocês anotarem, tá bom? Artigo 3º. Ninguém se excusa de cumprir a lei alegando que não a conhece. Esse aqui é bem famoso, tá? E não teria como ser diferente. Porque imagine, eu descumpri a lei. Era só eu falar, eu não sabia que a lei era diferente, para eu não precisar cumprir. Então, isso aqui é bem conhecidinho. Artigo 4º. Quando a lei for omissa, o juiz decidirá o caso de acordo com a analogia, costumes e os princípios gerais de direito. Anotem, nesse artigo 4º aqui, analogia, costumes e princípios gerais de direito. As bancas costumam mudar. Eles costumam colocar, quando a lei for omissa, o juiz decidirá o caso conforme as suas convicções pessoais, por exemplo. Você tem que saber que é analogia, costumes e princípios gerais de direito. Então, não tendo uma lei sobre o assunto, primeiro o juiz usa a analogia. Não consegui resolver o caso com a analogia. Vou para os costumes. Não consegui com os costumes, aí eu vou para os princípios gerais de direito. Então, teria essa sequência, mas isso provavelmente não vai ser cobrado. Mas eles mudam aqui esses termos, analogia, costumes e princípios gerais de direito, para complicar a vida de vocês. Na aplicação da lei, o juiz atenderá aos fins sociais a que ela se dirige e às exigências do bem comum. Artigo 6º. A lei em vigor terá efeito imediato e geral, respeitando o ato jurídico perfeito, o direito adquirido e a coisa julgada. Cuidado! Sempre que na prova de vocês aparecer mediato e imediato, para ver qual que é o correto. Porque é uma mudança tão sutil e que acaba prejudicando a questão completamente. Parágrafo 1º. Reputa esse ato jurídico perfeito o já consumado, segundo a lei vigente, ao tempo em que se efetuou. Porque imagine só, se eu realizo um negócio jurídico com você, com base em uma lei anterior, daí mudou a lei. Falaram que o procedimento é completamente contrário. Agora você não precisa mais de escritura pública, você precisa de uma autorização judicial para fazer esse negócio jurídico. Imagine só, vai desconstituir tudo que já foi feito? Não tem como, né? Então, reputa-se ato jurídico perfeito o que já consumou, segundo a lei vigente ao tempo. Consideram-se, parágrafo 2º, consideram-se adquiridos, assim, os direitos que o seu titular ou alguém por ele possa exercer, como aqueles cujo começo do exercício tenha termo fixo, ou condição pré-estabelecida inalterável ao arbítrio de outrem. E, por fim, chama-se coisa julgada ou caso julgado a decisão judicial de que já não caiba recurso. Coisa julgada não cabe recurso.